Em relação à reiteração do pedido de nulidade da colaboração premiada, eu ressalto que a sua regularidade e voluntariedade foi amplamente debatida na sessão de recebimento da denúncia, assim como a ausência de qualquer participação indevida do relator no acordo de colaboração. Ressalto ainda que a própria defesa do réu colaborador, em sustentação oral provida pelo doutor Jair, aqui presente, reafirmou a total voluntariedade e regularidade da colaboração premiada e afastou qualquer indício de coação. Até porque todos devemos nos recordar, todos os depoimentos, sejam policiais, sejam judiciais, todos foram gravados em áudio e vídeo. Resta, portanto, analisar as novas alegações das defesas em relação a violações às cláusulas de acordo e a alegação de falta de concordância da Procuradoria-Geral da República com a delação premiada. Ambas nulidades que, desde já, também afasto por inexistentes. Na ADI 5508, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20 de junho de 2018, ou seja, há mais de 7 anos, pacificou essa questão, definindo que a colaboração premiada não é privativa do Ministério Público. As discussões foram longas no plenário e, por ampla maioria, de 8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, reiterando um posicionamento já fixado em ação direta de inconstitucionalidade relatada pelo ministro Dias Toffoli, que a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova. Como meio de obtenção de prova, a polícia também tem o direito de realizar o acordo com o investigado colaborador. O que se pontuou naquele momento é que, uma vez feita a colaboração premiada entre polícia e o colaborador, deve ser imediatamente ouvida e deve se manifestar o Ministério Público. No caso do Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República deve ser ouvida, deve se manifestar, não necessariamente, disse o Supremo Tribunal Federal, deve concordar, porque compete ao Supremo Tribunal Federal a homologação ou não da colaboração. Na presente hipótese, em verdade, também essa alegação nem carece de maiores análises, porque a Procuradoria-Geral da República, num primeiro momento, foi contrário ao acordo de colaboração premiada, inclusive instaurando um procedimento administrativo para análise dessa colaboração, que foi juntado aos autos, e esse procedimento depois foi arquivado e a Procuradoria-Geral da República alterou seu posicionamento, concordou com a colaboração, inclusive utilizando-a no oferecimento da denúncia, na instrução processual penal e também nas alegações finais. Então, não há, seja pela concordância posterior da Procuradoria-Geral da República, seja pelo decidido no plenário do Supremo Tribunal Federal na ação direta 5508, não há nenhum vício no acordo ser realizado pela polícia e o colaborador. E, obviamente, depois homologado pelo Poder Judiciário e o titular da ação penal, no momento do oferecimento da denúncia, aí sim, seja esse meio de prova, sejam outras provas ou outros meios de prova, o titular da ação penal é que decidirá se irá ou não utilizá-la. E, no caso presente, houve essa utilização. Da mesma maneira, não deve prosperar a alegação de violação das cláusulas do acordo, inexistindo qualquer nulidade. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira o total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé.
porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar, para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram momentos diversos as joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios e muito menos a alegação de que são 8 delações. Basta, volto a dizer, conferir os autos para verificar que os depoimentos foram sequenciais e todos no mesmo dia 28 de agosto de 2023. Também os depoimentos posteriores dados, e foi dito da tribuna, inclusive indagado, os depoimentos sempre foram por determinação da Polícia Federal, que intimou o hoje réu colaborador para prestar novos esclarecimentos sobre novos fatos que vinham surgindo. Ou seja, os depoimentos posteriores foram regulares, necessários, segundo a Polícia Federal, para aprofundar investigações. E, insisto novamente, a mera leitura dos termos demonstra a inexistência de qualquer contradição. Eventuais omissões dolosas, e essa é outra alegação feita pelas defesas, eventuais omissões dolosas de informações que seriam necessárias, seja para a investigação da Polícia Federal, seja para a instrução processual, como inclusive a omissão que foi sanada na audiência judicial de 21 de novembro de 2024, eventuais omissões dolosas não acarretam nulidade da delação, não acarretam nulidade das informações prestadas anteriormente, mas sim exigem uma necessária análise posterior sobre a total ou parcial efetividade e, consequentemente, sobre a total ou parcial modulação ou não dos benefícios pactuados, como bem salientou o eminente Procurador-Geral da República em suas alegações finais. Então, não há nem 8, nem 9, nem 14 delações, repito, isso beira a litigância de má-fé. O que há foram depoimentos, 8 depoimentos sobre fatos diversos em uma mesma delação, até porque, como vamos verificar ao longo das sessões, ao longo do julgamento, são inúmeros fatos, posteriormente complementações nos depoimentos e, repito, omissões, uma sanada e eventuais omissões existentes, elas não acarretam de forma alguma nulidade no que já foi produzido. O que podem acarretar é diminuição ou afastamento de benefícios.